Capítulo 211 Uma Vida Justa 2. Isso. Todos de repente se acalmaram depois de ouvir as palavras de Dorian. Tudo é justo aos olhos dos céus. Tudo é justo aos olhos dos céus. Tudo é belo sob os olhos dos céus. Quanto mais ele lembrava de suas palavras, mais curiosos e nervosos eles se tornavam. Dorian levantou as mãos, mostrando 3 dedos para cima. Você tem 3 escolhas a fazer. Mas antes de fazer isso, você precisa entender que existe vida, morte e o ciclo interminável de reencarnação. Reencarnação? Para a confusão deles, Dorian assentiu levemente com a cabeça. Sim, reencarnação. Para simplificar, esta não é sua primeira, nem sua última vida. Todos os humanos ou almas mortais são julgados, enviados para punição para reencarnar mais tarde, ou reencarnar imediatamente se forem bons. Os olhos de todos brilharam, ouvindo as palavras sábias de Dorian. O pior era o castigo se fossem maus. Então alguém poderia ser punido por milhares e milhares de anos antes de reencarnar. Grau triângulo grau. Louco. Foi engraçado porque se as pessoas soubessem disso, algumas ainda decidiriam fazer o mal, querendo aproveitar a vida. Afinal, não era melhor viver o momento do que adquirir algum karma futuro do qual nem se lembrariam. Na próxima vida, eles não se lembrarão desta, então o que isso importa? Algumas pessoas pensavam assim no velho mundo de Dorian. Algumas pessoas estavam simplesmente podres e precisariam de um milagre para mudar. Para essas pessoas, Dorian não poderia se importar menos. Todos na sala engoliram em seco, sabendo que os céus eram mais reais do que pensavam. Você tem 3 opções. A primeira é morrer conforme previsto. No entanto, tudo é justo sob os olhos dos céus. Então, em suas próximas vidas, o tempo que você gastou será devolvido. E você também terá um pouco mais fortuna próspera do que a que você teve nesta vida. Essa é a compensação dos céus. Ó tio. Por alguma razão, ouvir a compensação os fez se sentir muito melhor. Bem, parece justo. O casal assentiu, querendo primeiro ouvir todas as 3 opções antes de fazer sua escolha. Grão-mestre, qual é a segunda opção? É o inverso do primeiro. Você pode escolher viver além do dia original da sua morte, tirando os anos da sua próxima vida. E os anos extras que deveriam ser adicionados como uma bênção se tornarão nulos. Imediatamente, o casal não quis escolher a segunda opção. E se na próxima vida eles deveriam viver até os 30 anos e acabassem morrendo aos 14 ou algo assim? Para quem vai ao supermercado com frequência, isso parece um mau negócio. Eles poderiam muito bem escolher a primeira opção e morrer sabendo que teriam uma fortuna melhor e uma vida mais longa nas próximas vidas. Tirar a vida do próximo para compensar este. Que péssimo negócio! Todos os outros também sentiram o mesmo. Grão-mestre, não queremos a segunda opção, Mia falou, sem nem saber qual era a terceira opção. Fiquei tão enojada com a segunda opção que ela só queria que ela fosse tirada do caminho. Endo, T_T. Esposa, você pode se acalmar? Um momento atrás, a mulher estava chorando muito. Agora, ela parecia prestes a negociar com o balconista. Era da vida que eles estavam falando, não de uma lata de tomate, ok. Dorian riu, olhando para as pessoas animadas diante dele. As pessoas neste mundo com certeza eram interessantes. Tio Tupi, isso, Tupi. Tio. Dorian bateu na mesa, olhando para os 2 casais e elogiando secretamente sua sorte. Com outras pessoas, elas podem não ter esta última opção que estou prestes a lhe dar. Apenas alguns poucos selecionados têm essa opção. O que é grão-mestre? Todos ainda estavam intrigados, e Haru e Buo, que terminaram o que estavam fazendo, apareceram calmamente atrás de Dorian. A presença dele só tornou as coisas mais interessantes. Droga! Todos se sentiam inquietos e ansiosos, querendo saber qual era essa terceira opção. E o casal não foi exceção, principalmente no que diz respeito à vida deles. Anfitrião, você vai. Dorian olhou para eles profundamente.
Você sabe por que sua expectativa de vida foi tão afetada? Não, eles responderam, balançando vigorosamente a cabeça para o lado. Todos os outros também balançaram a cabeça inconscientemente. Todos, exceto Dongai. Grão-mestre, teria a ver com a coisa da concha mortal que você disse antes. Dorian olhou para Dongai, satisfeito interiormente. Como esperado de uma magia. Ele tinha uma mente perspicaz, criticando os mínimos detalhes. HM, é por causa da sua concha mortal. Concha mortal? Todos ainda estavam confusos, mas decidiram ouvir com atenção. Mais confuso foi o motivo pelo qual apenas algumas pessoas tinham essa opção. E para isso Dorian só precisou dizer que era talento. Como ele disse anteriormente, nem todos podem ser exorcistas, assim como nem todos podem ser estrelas, engenheiros ou pescadores. Eram todas profissões, e para se tornar um exorcismo, o primeiro exame inicial foi para verificar os talentos. O mundo inteiro não pode ser exorcista, assim como o mundo inteiro não pode ser músico. Os heavies distribuíam talentos muito defeituosos. Alguns têm talentos arquitetônicos, outros são atletas profissionais do esporte, outros são ótimos porta-vozes e alguns têm apenas o talento central para o exorcismo. Ao tocar as palmas das mãos, ele ficou muito satisfeito. Por enquanto, ele queria que eles fossem zeladores. Mas com seus talentos, ele mais tarde os prepararia para serem anciões da academia. Ponto. Terceira opção. Você terá que romper sua concha mortal e continuar aumentando sua força. Além disso, todos vocês terão que reunir mais karma bom para os céus, nunca se perdendo na escuridão. Ao fazer isso, você não apenas sobreviverá ao passado. Faltam 8 e 11 anos, mas você também fará isso sem perder suas bênçãos dos céus. Você poderá desfrutar de ambos. Mas a jornada não será fácil. Então, como você escolhe? Fim do capítulo. Capítulo 212. Uma propriedade de segredos. Apoiados nos veículos do lado de fora da estação, Buo e Haru ainda estavam um pouco atordoados com tudo o que aconteceu. E um pouco mais à frente deles, o grão-mestre ainda estava dando suas ordens finais para Dongai, Xiangshore e o resto. 22 horas. O céu estava muito escuro, com as ruas ainda movimentadas, com muitos terminando seus turnos de trabalho, voltando para casa. O calor do verão ainda tornava a noite quente e estagnada. Mas Haru e Buo não sentiram a onda de calor. Não. A experiência arrepiante que acabaram de ter foi mais que suficiente para mantê-los calmos por enquanto. Gole. Haru engoliu em seco, olhando para a sombra abaixo dele. Irmão Buo, o mundo dos espelhos com certeza é assustador. Buo assentiu, aparentemente atordoado. É por isso que precisamos ficar mais fortes. Tenho pena do velho casal também. Perder tantos anos. Que azar. Eu concordo. Felizmente, eles escolheram se tornar zeladores da academia. Buo não pôde deixar de relembrar a cena do acordo em sua mente. O casal sem dúvida escolheu a terceira opção. Começar a jornada de cultivo juntos. Pelo que ele mais ou menos entendeu, os zeladores também eram idosos, e alguns tiveram a oportunidade de ensinar alunos também. Alguns seriam zeladores e controladores de tudo relacionado à seita interna, à seita externa e a todos os outros setores da academia. Alguns podem até receber a tarefa de ignorar as regiões proibidas também. E, claro, como anciãos, eles também poderiam ensinar de vez em quando. Haru e Buo pensaram sobre isso, sentindo que o casal havia feito a escolha certa. Irmão Buo, embora o culpado por este assunto tenha sido pego, o grande mestre ainda teria que trabalhar com o MMS para verificar se há outros que foram levados para o mundo dos espelhos. Afinal, a criatura real ainda estava dormindo profundamente em o corpo de Dongai. A dupla entendeu esse aspecto. As coisas devem estar longe de terminar agora. Claro, o grande mestre disse que com a força da criatura, ela não deveria ser capaz de focar em muitos mortais ao mesmo tempo. Então eles esperavam que o casal fosse o único levado para lá.
Além disso, tiveram que examinar aqueles que tiveram contato com os corpos, verificando se estavam marcados ou não. O grão-mestre tinha um trabalho a fazer neste assunto. Mas pelo menos metade do trabalho foi feito. Buou olhou para Dorian que se aproximava, ajeitando seu terno. Haru, abra a porta. É hora de sair. Nele, o assunto com as sombras aparentemente acabou. E assim, o trio foi para casa, mas não antes de Dorian marcar um encontro para vender talismãs para todos os outros. Com tudo o que viram, como você espera que durmam bem à noite? Tio. Eles estavam fora. Enquanto isso, de volta à sua propriedade, muitos olhos atentos moviam-se continuamente no escuro. Alice, o que diabos você pensa que está fazendo? Uma voz sussurrante, mas ansiosa, ecoou pelos corredores escuros e sinuosos. Já passava das 10:30 da noite. Os corredores estavam todos escuros, com apenas alguns mal iluminados. 23 horas era o típico período de apagamento de luzes na casa dos Tian. Porém, com o surgimento desses grupos de médicos e enfermeiros, as regras foram ligeiramente alteradas. O jantar ainda era às 20 horas em ponto. No entanto, por volta das 22 horas, esperava-se que eles estivessem em seus dormitórios ou nas grandes câmaras, cuidando do casal Tian durante seus turnos noturnos. Todos trabalhavam em rodízio, obedecendo às regras estritas sobre quais lugares eram proibidos e quais não eram. A propriedade Tian era ampla e enchia muitos de pensamentos e maravilhas aventureiras. No entanto, eles não ousaram desobedecer, especialmente porque foi seu líder, o genial médico Ung, quem os enviou para cá. Alice sentiu seu coração bater caoticamente no momento em que ouviu os sussurros. Minkai, Alice, de 23 anos, ficou surpresa ao ver seu veterano de 27 anos atrás dela. O idoso parecia cada vez mais ansioso quanto mais tempo ficava. Olhando para frente e para trás com medo, ele não pôde deixar de alcançar Alice o mais rapidamente que pôde. Alice, o que diabos você está fazendo a essa hora? Você está louca? Alice mordeu os lábios, enojando as emoções turbulentas em seus olhos. Irmão Kai, eu só estava saindo para dar um pequeno passeio. A essa hora? Por que você não fez isso durante o dia? Alice, você me toma por idiota. Vendo que Minkai não estava acreditando em suas mentiras, Alice ficou mais insatisfeita com sua situação. Por quê? Porque um gênio jovem e enérgico como ela estava preso ao dever de vigia, ignorando aqueles pacientes em coma quase mortal. Não faz muito tempo que ela chegou aqui e já queria ir embora. Ela esperava desesperadamente que o Ung mandasse buscá-la, visto que esse tipo de trabalho estava abaixo dela. Mas no final, seus pensamentos nunca foram realizados. Seu líder estava determinado a ser cruel, deixando-a neste buraco infernal que nem sequer tinha uma equipe de segurança fixa no portão. Por quê? Porque eles deveriam seguir as regras em tal lugar. Alice desprezou a família Tian. Para ela, eles estavam aproveitando um antigo favor que Ung-Oh devia, permitindo que sua equipe se aproximasse. Desprezível. Pessoas como essas eram muito desavergonhadas. Além disso, ela sentia que essas pessoas estavam guardando alguns segredos sem precedentes que a deixou curiosa para saber. Por quê? Porque todos eles estavam agindo de forma suspeita. A mente de Alice mudou rapidamente. Irmão Kai, você não quer saber a verdade sobre este lugar. E se eles estiverem fazendo algo ilegal que pode corromper a reputação do líder? Nesse ponto, eles estão muito desesperados, querendo manter o disfarce de ricos. Pense nisso, irmão Kai. Você sabe que não estou errado. Minkai estreitou os lábios, relembrando as ações estranhas dos guardas e de Butler, acreditando quase plenamente nas palavras de Alice. No entanto, todos tinham seus segredos, então por que ele deveria ser tão intrometido? Assim que ele estava prestes a aconselhá-la mais, uma voz arrepiante ecoou na escuridão por trás. Indo para algum lugar, Fim do capítulo. Capítulo 213. Um visitante na cidade. Buto 1.
Seus corações pararam de bater, rapidamente jogando a cabeça sobre os ombros em horror. Mordomo Sheng. Nós, o que você é, um fantasma? Eles viram a vela de 9 suportes em sua mão, perguntando-se por que não viram sombras ou mesmo um brilho fraco antes para anunciar sua presença. Quase imediatamente, seus pés começaram a balançar, parecendo muito pesados, incapazes de suportar seu peso. Minkai secretamente amaldiçoou Alice em seu coração, desejando não tê-la seguido. Por quê? Porque ele viu a sombra dela sair do dormitório feminino. Droga! Butler Sheng estreitou os olhos, olhando inexpressivamente para a dupla gaga. É tarde. Luzes apagadas. A dupla licitou freneticamente. Sim. Luzes apagadas. Luzes apagadas. Butler Sheng olhou brevemente para o corredor escuro antes de focar neles mais uma vez. Vá. Este é o seu último aviso. Sim. Abaixando a cabeça, eles não ousaram agir de maneira inteligente ou seguir outra direção. A dupla foi direto para seus dormitórios. E Butler Sheng, por outro lado, foi direto para a porta da frente. O grão-mestre estava de volta. Tio Plop. Alice praticamente mergulhou na cama, ouvindo os colegas adormecidos com um medo sem precedentes no coração. O que ela deveria fazer? O que ela deveria fazer agora? O coração de Alice se contraiu. Ela temia que suas ações fossem ouvidas pelo líder. Nesse caso, sua reputação impecável não ficaria manchada. Role para a esquerda, role para a direita. Alice rolou na cama, finalmente olhando para o teto de má vontade. Maldições! Por que aquele mordomo intrometido teve que passar por ali naquela época? Sem chance! Eles definitivamente estão fazendo algo ilegal aqui. Ilegal. Espere. É isso. Os olhos de Alice brilhavam quanto mais ela pensava nas coisas. Se eu puder reunir evidências de suas ações e provar que eles estão escondendo algo covarde, então a reclamação que essas pessoas fazem não seria nula. Sim. Comparado a ela que se torna uma heroína, quem acreditaria ou se concentraria nesses membros afundados de Tian? Mas como ela poderia ter tanta certeza de que algo de mal estava acontecendo aqui? Alice sempre confiou em seus instintos. Esses mesmos instintos também a fizeram se tornar uma das mais jovens médicas geniais. Então por que ela não confiaria neles? A julgar pelos muitos convidados estranhos que chegam diariamente, bem como pelas muitas palavras estranhas que ouvia passando, ela estava mais ou menos segura de seus pensamentos. Veja, até mesmo suas ações e regras pareciam suspeitas. Alice olhou para o teto, fazendo vários cálculos mentalmente. O quartel da guarda é um bom lugar para começar a coletar evidências, mas é muito arriscado entrar. O dormitório deles é mais próximo do nosso. Então, mesmo que os guardas e a manteiga não me vejam entrar, um dos médicos e enfermeiras poderá fazê-lo. Ela pensou. Nesse caso, seria melhor começar no quarto do pirralho arrogante. Alice não sabia por que o chamavam de grande mestre, presumindo que fosse por causa de alguma habilidade e de sua natureza arrogante. Quanto à habilidade em questão, ela não se importou. Tudo o que ela sabia era que o pirralho estava no controle de todas as situações aqui. Não deveria haver guardas olhando para os monitores de segurança. E pelo que tenho visto, os poucos guardas que eles têm saem com mais ou menos frequência, deixando apenas Butler Sheng sozinho para cuidar da propriedade. Nesse caso, entrar furtivamente no quarto do menino não deveria ser um problema. Tudo o que preciso fazer é evitar as câmeras de segurança e entrar furtivamente. Sim, os lábios de Alice se esticaram em um sorriso vitorioso. E com a mente mais calma, ela dobrou o cobertor sobre a cabeça, voltando para a cama. Em breve, ela deixaria este lugar esquecido por Deus. Luzes apagadas. Assim, o tempo voou num piscar de olhos. E antes que alguém percebesse, uma semana inteira se passou. E assim como Alice, muitos já faziam planos há muito tempo, vendo os frutos iniciais do trabalho começarem a florescer. Ainda estávamos no meio do verão e o tempo estava muito quente.
Todas as beldades usavam roupas de verão amarradas, expondo suas longas e lindas pernas e trajes coloridos por toda a cena. Os muitos rostos brilhantes deslumbraram os outros, trazendo uma profunda onda de atenção para eles. No entanto, para algumas pessoas, eles se moviam despercebidos como sombras na multidão, atraindo pouca ou nenhuma atenção para si mesmos. Aeroporto Internacional de Luciano. Um homem todo preto com óculos escuros no rosto, carregando uma mala preta, misturava-se continuamente na multidão, caminhando em direção ao ponto de saída. E embora muitos não prestassem muita atenção nele, aqueles que tropeçaram em sua figura não puderam deixar de ficar um pouco maravilhados. Que homem intimidador! O primeiro instinto deles nunca foi provocá-lo. Um homem tão queimado e de ombros largos provavelmente conseguiria estrangular uma galinha apenas com os polegares. O homem seguiu os procedimentos de check-out, avistando outro homem vestido de preto parado contra um veículo muito comum. Dirija. Foi um voo longo. Sim, chefe. O motorista humildemente. O homem se inclinou em sua cadeira com uma pitada de curiosidade nos olhos. Ele assumiu a missão? Ainda não, chefe. Bom, o homem respondeu preguiçosamente. Eu vou fazer isso. Ponto. Ele recebeu uma ligação pessoal de UEKWO, aumentando as apostas para 2 vezes o que foi oferecido inicialmente, tudo porque seu alvo é amigo dos Gus, dos Gias e dos House. O que foi mais bizarro foi que mesmo em seus tempos de desmoronamento, esses fogos poderosos ainda lhe ofereceram uma ajuda. Mas por quê? O EKWO disse a ele que o menino deveria ter algo importante que essas famílias desejassem. Então, o que poderia ser? O que era tão ameaçador que fazia com que essas famílias proeminentes temessem a sua exposição? Seu objetivo não era apenas matar o menino, mas também buscar o arquivo de provas incriminatórias que o menino tinha contra essas famílias proeminentes. O homem atrás tirou alguns documentos, lendo as informações apresentadas diante dele com uma mente pensativa. Dorian D. Tian, o que você está escondendo? Fim do capítulo. Capítulo 214. Uma festa matinal. Uma semana. Dorian finalmente acabou com a situação policial de uma vez por todas. Ao mesmo tempo, ele já havia criado 3 portais pela vasta cidade. Houve um feitiço que impedia as pessoas comuns de ver ou registrar quando uma pessoa estava desaparecendo ou passando pelos portais. Havia um debaixo de uma ponte, outro beco deserto e finalmente um em outro beco no lado oposto da cidade. Com tudo isso feito e acabado, Dorian ainda tinha 2 semanas e 3 dias antes da abertura oficial da academia. No entanto, isso foi bom. Hoje, a propriedade Tian estaria animada. 5.500 nomes. Dorian folheou cada página, uma por uma, demorando-se para acessar cada nome nos documentos. Sim, os Gus, que tinham os seus ramos de clã e negócios espalhados por todo o continente, enviaram 1.400 membros e respectivos guardas para chegarem. Nunca se deve esquecer que a razão pela qual estas famílias são proeminentes e intituladas o Grande 6, é que lançaram as bases deste país desde o início. Desde os tempos antigos, eles estavam lá. E a influência deles estava em todo o país, para onde quer que se olhasse. Enviar 1.400 homens não foi nada, o número era muito pequeno comparado ao número total de pessoas com identificação abaixo deles. Dito isto, o GIA enviou mais de 2.500 homens do exército, da marinha, dos fuzileiros navais, das forças policiais e de quase todas as forças armadas que você possa imaginar. Ponto. O pensamento da velha GIA era aguçado. Aqueles que entrarem abrirão posteriormente filiais em todas as divisões das forças armadas, abordando casos sobrenaturais e defendendo a paz do povo. E, finalmente, os House enviaram suas equipes de 1.480 homens. As pessoas restantes na lista eram pessoas como Shio e o resto que ele convidou pessoalmente nos últimos dias, perfazendo um total de 5.500 nomes. Eram apenas 6:30 da manhã. No entanto, alguns veículos entraram na propriedade, mas estacionaram do lado de fora, não ousando entrar até que alguém dissesse.
Helicópteros chegaram e todo o lugar fervilhava de excitação. Até os vizinhos que ouviram a comoção queriam saber do que se tratava. Os Tians estão dando algum tipo de festa matinal. Você me olha, eu olho para você. Você me olha, finjo continuar minha corrida matinal. Até mesmo os guardas de segurança da zona residencial ficaram muito perplexos com o grande número de pessoas importantes que acabaram de deixar passar. Alguém pode contar a eles o que estava acontecendo? Quem disse que o menino Tian não passava de um pobre? Poderia um pobre convidar tantas pessoas ao mesmo tempo? Terrível, terrível. A cena era bastante caótica. Mas o que foi ainda mais engraçado foi que a maioria dos convidados não tinha ideia do motivo de estarem aqui. T0T. Tudo o que lhes foi dito foi que eles estavam indo para a missão mais importante de suas vidas. Foi até dito que tal missão estava muito acima das missões mais secretas de todas. Ponto. Todos estavam muito ansiosos e se sentindo um pouco indispostos enquanto curiosamente comiam lentamente seus crânios. Que tipo de missão poderia vencer missões militares ultra-secretas ainda mais altas? Com o que diabos essa família Tian estava envolvida para reunir tantas forças aqui de uma só vez? Olhe ao redor. A propriedade estava tão lotada e cheia de sardinhas. Felizmente, os guardas Tian parecem saber como administrar e posicionar seus compradores e veículos. Helicópteros estacionados de um lado e veículos do outro. As estradas da propriedade estavam sempre desobstruídas e toda a propriedade ainda tinha espaço para todos. E na vanguarda dos veículos estavam aqueles que transportavam os membros principais. O que? Você também está chocado? O próprio velho Gia estava lá. O velho Ou, a lenda da medicina, e até o velho GHO, o magnata dos negócios, estavam lá. Sim, o velho GHO era o pai de GHODWO, que acabara de chegar de férias. Você tem que saber que quando ele voltou com a esposa, toda a propriedade principal estava estranha e chocante. Ninguém queria lhe contar porque seu neto, GHO Sota, sempre agia de forma estranha. Em suma, até os guardas e todos os outros eram muito estranhos aos seus olhos. Ainda mais preocupante era porque eles prestavam tanta atenção ao menino Tian. E por mais que ele perguntasse, ninguém lhe contaria, apenas dizendo que colocariam o nome dele, assim como o nome de sua esposa, em alguma lista. A velha senhora GHO também ficou perplexa, querendo verificar as células cerebrais da cabeça do filho. Como seu filho inteligente, GHODWO, ficou bobo como seu neto Sota. Eles chegaram ontem de manhã. E no início, eles não pensam nada sobre isso. Mas agora, vendo a comoção, assim como seus velhos amigos, ou de Gia e ou de O aqui, eles não puderam deixar de arregalar os olhos em estado de choque. Quem é esse menino Tian? Ponto. O velho GHO apertou ainda mais a mão da esposa. O menino não é fácil. Eu sei, ela assentiu. Agora estou ainda mais curioso sobre todo esse assunto. Comandá-los todos aqui não foi uma tarefa fácil. Nos tempos antigos, apenas um imperador poderia fazer isso. Ninguém desde então os reuniu, as famílias de prestígio, assim em tão grande número. Não foram apenas eles que pensaram assim, porque muitos filhos e descendentes de GHO, Gia e O estavam muito perplexos sobre o motivo de estarem aqui. Mas aqueles como Xiang Shor, Lea e alguns outros que viram Dorian em movimento sabiam que o que quer que fosse, tinha a ver com o sobrenatural. 6:30 da manhã. 7, 8 e 10 da manhã. Todos, incluindo Endo, Mia, Xiu, o resto de sua família Obin, haviam chegado. Butler Sheng olhou para o relógio e acenou com a cabeça para si mesmo. 8:10 da manhã em ponto. Butler Sheng deu suas últimas palavras à equipe médica, dizendo-lhes o que fazer e o que não fazer. Por enquanto, o salão principal estava fora de controle até a saída dos convidados. Se quisessem subir, havia outras maneiras de fazê-lo, usando as passagens dos funcionários. Bem, não que eles precisassem de seu aviso, porque se quisessem invadir ou ouvir, não seriam capazes de fazê-lo.
O grande mestre criou um loop semelhante a um labirinto, fazendo com que alguém retornasse ao ponto inicial sempre que tentasse chegar muito perto. Haru, Buo, Shaolin, Zulin e Shank também estavam investigando o que estavam fazendo. Tic-toc, tic-toc, mais 10 minutos. Bom, era hora de atrair a multidão. Fim do capítulo. Capítulo 215. Um imperador oculto. Ao ar livre, Tian State. Ponto. Ei, você sabe do que se trata? Não tenho ideia. Eles me arrastaram para cá no momento em que terminei minha missão na Cordilheira Jinji. Eu também. Eu nem tive a chance de tomar café da manhã. De repente, me disseram que eu estava em uma lista. E a próxima coisa que percebi foi que eles me jogaram em um avião militar com todos vocês. Você notou? A urgência dos assuntos parece ser alta. Até as velhas raposas e os superiores militares estão aqui também. Mãe das vantagens. Não é a famosa médica Nami-Oh? Sim, sim, é ela. E olhe ali, é o veículo de Wei Jia. O Wei Jia, filho da velha Jia, o atual chefe do clã Jia. O primeiro e único. F asterisco asterisco. Você está certo. Posso até ver Butler Feng e seu famoso guarda-costas Renjin ao seu lado. Terrível, terrível. Quem sou eu? O que sou eu? Muitos ficaram muito chocados, identificando os proprietários dos veículos caros que viram. Quanto mais eles falavam, mais seus corações estremeciam com o trovão. Ao mesmo tempo, não podiam deixar de se perguntar por que civis comuns também foram convidados. Se esta foi uma grande missão como dizem, porque é aquela criança, seu irmão mais novo e 2 casais diferentes. Isso não fazia nenhum sentido. Ponto. Muitos ainda estavam tentando entender o assunto quando, de repente, as gigantescas portas da frente do edifício principal se abriram abruptamente por conta própria de uma maneira muito imponente. Bam! Silence! A ação chamou a atenção deles. E todos os que falaram inconscientemente mantiveram a boca fechada. No entanto, seus olhos ainda falavam por eles. Quem? Tio Toque. Tocar, tocar, tocar. Eles não sabiam como ouviram isso, mas ouviram. Pegadas. Eles podiam ouvir os sons de passos de comando ecoando pelo corredor aparentemente longo. Todos se inclinaram para a frente, esperando ansiosamente pelos muitos donos desses passos. E logo, 6 figuras imponentes apareceram diante de seus olhos. Impressionante! Esses homens tinham costas retas, silhuetas mais altas e um corpo que mostrava sua força. Por que não? Todos eles romperam suas conchas mortais dias atrás, iniciando oficialmente seu caminho para o cultivo. Eles eram mais robustos, com peles mais lisas e limpas que pareciam um pouco inacreditáveis. Até Butler Feng notou a mudança em Shaolin e Zulin, que já haviam acompanhado Dorian à propriedade de Jia. Que tipo de feitiçaria foi essa? A mudança foi evidente. Esse era o caminho do homem. Até os animais selvagens respeitariam aqueles que consideravam fortes. Ponto. Lado a lado, todos os 6 alinhados, olhando para a enorme multidão com rostos estoicos. Butler Sheng pegou seu relógio de bolso, olhando-o brevemente antes de voltar sua atenção para a multidão. O grão-mestre verá você agora. Acompanhe. Grande mestre. Pegadinha. Aqueles que ainda estão em seus veículos, todos guardados, tentando formar linhas retas às pressas e agir de acordo. 1, 2, 3. Shio estava com Shindo nas costas, carregando o menino e ficando na fila com os pais. Os pilotos e equipes que levaram Dorian para a ilha anteriormente, e até alguns da casa de leilões também estavam aqui, preparando-se para entrar na fila também. GHODWO olhou para Sota com um olhar de advertência. É melhor você agir certo. Sota ficou pasmo. Pai, você está me confundindo com outra pessoa. Quando eu já envergonhei você? Underscore. No momento, foram criadas 7 linhas com espaçamento uniforme. Era assim que era vasto o corredor de entrada principal. No entanto, quem já esteve na propriedade Tian antes saberia que algo não estava certo aqui. O corredor se expandiu, mais underscore mais. Ponto. O velho Ou, o velho Jia, o velho GHO,
a senhora do velho GHO, e seus familiares diretos e de ramo e os guardas-chefes, todos seguiram primeiro, caminhando não muito longe do mordomo. Sheng, Haru e Zulin os conduziam. Buo, Shank e Howlin seguiriam bem no fundo assim que todos entrassem. Tio Jin, Tio, todos fizeram o possível para se manterem firmes e mostrarem seus talentos, tentando não mostrar suas emoções em seus rostos. A maioria deles era qualificada e treinada profissionalmente. Assim, eles não poderiam desonrar aqueles que os enviaram. Com olhos muito observadores, todos percorreram os corredores sinuosos, sem ver mais ninguém pelo caminho. O que era ainda mais bizarro era que esse corredor parecia ser o único. Como pode ser? Eles esperavam cruzar com outros corredores, portas ou salas da mansão principal. No entanto, tudo o que podiam ver eram paredes intimidadoras que os cercavam. O arquiteto que projetou esta casa deve ser louco, pensaram muitos. Mas a velha Gia, que já esteve aqui antes, sabia que o grão-mestre devia ter usado magia para fazer isso. Alguns deles se entreolharam com compreensão, continuando sua jornada pelos corredores ampliados. E logo, eles finalmente chegaram diante de uma gigante porta dourada de dupla face. Boing! Donghia ficou chocado. Esta não era a porta que ele lembrava. É preciso saber que no momento o corredor em que se encontravam era inclinado, com a porta dourada bem no topo. Para que todos pudessem ver o trio à frente. Com uma expressão severa, Butler Sheng estreitou o olhar para eles. Cada um de vocês foi chamado à residência Tian por um assunto muito importante. E logo atrás dessas portas estão as respostas para todas as perguntas em suas mentes. No entanto, devo avisá-los. Qualquer forma de desrespeito resultará em sua expulsão. Quando você chegar lá, você deve se referir àquele que você vê como o grão-mestre. Teste. Grande mestre. Sem saber, muitos entraram em pânico por dentro. Mas eles não tiveram muito tempo para pensar nisso porque, no momento seguinte, as portas douradas se abriram sozinhas, seguidas por uma luz forte e ofuscante. Estrondo. Tudo aconteceu como um filme. Mais. Fim do capítulo. Capítulo 216 Além do controle humano. Luz dourada ofuscante. Todos colocaram as mãos sobre o rosto por reflexo. Seus olhos estavam cobertos, mas seus corações podiam ver através de sua imaginação. Vezes 0 vezes 1, 2, pisca. Eles piscaram vigorosamente, tentando se livrar do borrão. E logo, eles finalmente recuperaram a visão. Limpar. Eles estavam em outro mundo. Paredes imponentes que pareciam se estender até o céu, pisos gigantes que não tinham fim. Eles se sentiam como formigas neste lugar. Mas o mais importante, isso foi um sonho ou realidade? O velho casal GHO segurou as mãos, tremendo como folhas caindo apenas de choque. Não podem ser apenas eles, já que muitos estavam com os globos oculares esbugalhados, quase caindo das órbitas. Como? Quando? Quem? Impossível. Irreal. Isso foi uma ilusão mágica. Ou a tecnologia 3D do mundo cresceu tanto. Muitos estavam mais inclinados para o aspecto 3D. Magia. Seus corpos inteiros estavam resistindo a essa crença. Um passo à frente, uma loja para trás, alguns faziam várias voltas de 360 graus, como patos nadando no mesmo lugar. Você me olha, eu olho para você em busca de confirmação. Você belisca minha coxa, eu soco seu peito. Foi tudo real? Espere. Se os superiores e os seus líderes de visão os enviaram para cá, então será que havia alguma verdade no assunto, ou a sua missão envolvia alguma tecnologia maluca que tinha chegado às mãos do inimigo? Ninguém sabia mais o que pensar. No entanto, Butler Sheng não lhes deu tempo para fazer isso. Vocês todos podem prosseguir. Eles assentiram muito humildemente, entrando e cobrindo todo o vasto espaço. Formigas. Pareciam formigas nesta sala gigante. Mas esta não era a sua principal preocupação. Sentado no alto de um assento magnífico acima de um pódio estava um jovem com uma aura extraordinária.
Seu olhar era penetrante, mas preguiçoso, e todo o seu ser comandava poder. Na verdade, Dorian estava sentado em áreas semelhantes que os mestres e anciões da seita usariam ao assistir às competições da academia ou da seita. Porém, aos olhos de todos aqui, parecia um trono. O velho GHU e a velha senhora GHU tremeram, relembrando seus pensamentos anteriores. Imperador, imperador! Muitos quase sentiram vontade de se curvar e saudar os jovens como se ele fosse um verdadeiro monarca. Dorian observou todos entrarem na sala com um rosto inexpressivo. E quando todo o rebanho chegou, Buô e Raulinho seguiram. Bam! A porta dourada estava bem fechada. Gole! Muitos engoliram em seco, sem saber o que esperar. E logo o show começou. Ponto. Dorian levantou-se majestosamente enquanto Butler Sheng e os outros o saudaram antes de se virar e encarar a multidão. Eles ficaram no quarto degrau abaixo do pódio de Dorian, vendo todos diante deles. Silêncio. Ninguém falou ou sequer fez barulho. Seus olhos estavam todos voltados para a pessoa que deveriam chamar de grande mestre. Anfitrião, como mestre da academia, você tem que fazer um discurso convincente. Isso está no contrato? Não, mas não é necessário. Underscore. Dorian estava com preguiça de se aborrecer com tais conversas. Ele gostava de falar de forma simples, indo direto ao assunto. Com as mãos no bolso, ele estreitou os olhos preguiçosamente para a multidão diante dele. Vou fazer isso rápido. Vocês estão todos aqui para um teste. Se passarem, saberão antes da meia-noite. E se falharem, minha última frase fala por si, não. Underscore. Porque eles sentiram vontade de dar um soco na cara desse jovem. Apenas brincando. Você não vê o prestígio e o poder exalando do jovem. Eles não ousaram. Dorian sentou-se confortavelmente, apoiando o queixo na mão. Alguma pergunta? Sim, sim, bastante. Muitos não sabiam se riam ou choravam com as palavras de Dorian. Olá, você os arrasta até aqui para fazer algum teste que eles nem sabem. Então, como eles poderiam não ter perguntas? Sobre o que foi o teste? Por que eles precisaram realizar este teste? Sem nenhuma folha de respostas anterior para esse chamado teste, como eles poderiam garantir a vitória? Mesmo nas Forças Armadas, devido a anos de experiência e exames anteriores, todos tinham uma ideia do que os superiores teriam acesso ao procurar um atirador de elite, um soldado especial ou mesmo um recruta militar comum. Quem queria ingressar no exército sabia disso, preparando-se e tendo um pré-treinamento antes de ingressar no exército. Mesmo tentando ser médico, os alunos saberiam quais cursos fazer para obter a licença. Em qualquer profissão, eram orientações e algumas dicas dadas antes da realização do teste. Então o que foi isso? Como você pode simplesmente criar um teste de repente? Olhando para a reunião de pessoas, muitos ficaram mais perplexos com este teste. A princípio, eles podem ter pensado que era um teste militar. Mas então, havia aqueles da família médica ou da família de negócios GHU e até mesmo civis comuns aqui. Então, no final das contas, além de serem humanos, o que mais eles tinham em comum para serem testados? Ou poderia ser uma espécie de teste ético? Parêntese que abre ponto de interrogação. Acento circunflexo? Ponto. Sim, eles tinham perguntas. E muito rapidamente, muitas mãos se levantaram. Era melhor aguentar e fazer as perguntas necessárias do que fazer os testes e falhar com arrependimento. Na verdade, embora Dorian tivesse um ar impressionante, talvez por não acreditarem no sobrenatural ou na magia, eles não hesitaram em suas ações. Como eles poderiam temer um humano? Para chegar onde chegaram, também significava que eram ousados e ousados. Principalmente quando pertenciam às grandes famílias proeminentes. Grão-mestre, este teste, podemos perguntar do que se trata. Quais são os perímetros para passar no teste? Exatamente. Por que você não lhes dá uma dica? Dorian riu, olhando para os muitos olhares de expectativa. Para passar neste teste, você não precisa apenas de sorte, mas de um talento inato com o qual nasceu. No final, não há como se preparar para o teste.
Está fora do controle humano. O que? As pupilas de muitas pessoas dilataram-se a um ritmo alarmante. Como pode ser? Que tipo de teste estava além do controle humano? Sorte e um talento inato? Como alguém pode medir essas coisas? Muitos ficaram ainda mais confusos do que antes. No entanto, Dorian parou de falar com eles. Era hora de o teste começar. Fim do capítulo. Capítulo 217. O teste celestial. Dorian sacudiu o pulso, e imediatamente, uma figura apareceu de repente ao seu lado. Mestre, era o guardião Pandrol. Sua cabeça de leão e corpo humano fizeram com que as mandíbulas de todos caíssem no chão. Que tipo de costume real esse cara estava usando? Tão real, irmão, onde você comprou essa fantasia de cabeça de leão? Pandrol olhou para seu mestre, entendendo qual era sua tarefa. Bem, alguém tinha que guiar o grupo. E do jeito que seu mestre era, Pandrol tinha um pressentimento de que se seu mestre falasse por muito tempo, sua mandíbula poderia não apenas doer, mas também quebrar. Talvez os portões do submundo pudessem até se abrir se seu mestre falasse por muito tempo. Pandrol pensou brincando. Dorian relaxou, permitindo que Pandrol, Butler Sheng e o resto assumissem o controle. Na verdade, todo o grande salão estava ligado ao espaço oculto, permitindo-lhe mover e manipular o salão como quisesse. Pandrol, todo vestido com um terno preto justo, voltou sua atenção para a multidão atordoada. Todos vocês foram testados para testar seus talentos mágicos. Piscar, piscar, talentos mágicos, isso era algum tipo de piada de circo. Pandrol estalou o dedo e um total de 14 pilares na altura da barriga se restringiram diante dos olhos de todos. Bam, 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 bam. Como peças de um quebra-cabeça, os pilares semelhantes aos gregos tomaram forma. Sota estava sorrindo e rindo tanto de admiração que não ousou piscar para perder a cena. Louco, louco, todos sentiram que era fantasia. Olhe para cima, para baixo e para os lados. Projeções? Muitos começaram a duvidar que se tratasse de uma projeção. Como uma projeção poderia parecer tão real? Talentos mágicos. Talentos mágicos. Poderia ser. Ponto. Bam, 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 bam. As peças voaram de todos os cantos, criando os 14 pilares que também ficavam em suportes separados. Mas isso não foi tudo. No momento em que os pilares foram construídos, várias bolas de cristal voaram da esquerda e da direita, ocupando seus lugares nos pilares. Com isso, Pandrol, Butler Sheng e os outros 5 rapidamente ficaram entre cada bola de cristal. Isso mesmo, eram 7 deles e 14 bolas de cristal. Cada pessoa trabalharia com 2 pilares ao mesmo tempo, orientando quem avançasse sobre o que fazer. Os cristais estavam diretamente ligados ao sistema. O sistema acessaria então todos os dados e talentos sem que Dorian fizesse nada. Claro, ele estava aqui para olhar para aqueles com respeito de coração, aceitando mais deles. Eles provavelmente seriam os mais rápidos para avançar e os melhores para ajudar na próxima batalha. Anfitrião, há 5.500 deles na sala. Esperançosamente, 3.000 deles têm talentos. O sistema disse. Para passar na missão principal e abrir oficialmente a academia, ele teve que admitir 3.000 alunos aprovados na prova. Normalmente, mesmo com 5.500, pode-se encontrar apenas 100 pessoas no terreno que demonstraram algum talento para o exorcismo. No entanto, o assunto de hoje não seria o caso. Somente a aura em torno da família Gia era rica e cheia de bênçãos, sorte e poder. Provavelmente isso se deveu às décadas e décadas fazendo o bem, protegendo as pessoas e reunindo Yang em sua casa. Era muito provável que mais de 70% deles tivessem tudo o que procuravam. Ele estava dizendo que todos teriam talentos para o jantar. Não. Pelo contrário, para equilibrar as coisas, os céus podem dar-lhes talentos medianos, com alguns tendo super talentos ou talentos limítrofes. Mas ele esperava que a maioria tivesse talentos bastante bons e decentes. Da mesma forma, os House eram curandeiros, salvando vidas e reunindo tantas coisas boas em suas vidas, de geração em geração.
A sua base era muito forte porque mesmo nos tempos antigos, às vezes curavam os camponeses doentes de graça ou cuidavam de pragas, não querendo muitas recompensas. Os céus veem tudo, abençoando os descendentes, encorajando-os a seguir o caminho dos seus antepassados. Claro, em toda família sempre haveria membros traiçoeiros ou intrigantes. Mas a forma como a família lida com esses assuntos é o que o céu mais vê. Você encobre ou pune por lei, dando às autoridades as rédeas para lidar com tais questões. Tomemos os Gus como outro exemplo. No mundo dos negócios, eles eram um dos mais limpos. Ele não estava dizendo que eles estavam completamente limpos. Em vez disso, eles tinham um resultado final, nunca ultrapassando alguns aspectos. GHODWO provavelmente trancaria Sota na prisão se o menino ousasse ir contra esse resultado final. Ele amava Sota? Claro que sim, mas ele ainda lidaria com Sota de maneira estrita para corrigir o garoto. Ponto. Sota era travesso e de fato fez algumas coisas travessas. Mas todos eram infantis e não muito condenatórios. Sem entender as coisas, essas poucas famílias proeminentes fizeram o possível para promover o Yang em seus corações, limitando o Yin. É por isso que Dorian decidiu trabalhar com eles, confiante em conseguir pelo menos 3.000 alunos. E se não bastasse, peça mais. Afinal, ele ainda tem 2 semanas e mais alguns dias até a academia abrir, não? Dorian pensou bem nas coisas. Se fosse a família proeminente Su, Dorian talvez nem se incomodasse em pedir-lhes que enviassem seus homens. Assim como o bem pode durar décadas, o mal também pode aumentar e durar décadas. A família Su estava muito podre. Eles poderiam ter alguns abençoados pelos céus com fortes talentos inatos. Mas, para seus primeiros alunos, ele também queria considerar a moralidade. A guerra estava chegando em breve. E ele não queria nenhum exorcista que lhe causasse mais preocupações nesse período. Ele não precisava disso agora. Pode haver algumas boas sementes do clã Su. Mas ele teria que ver e aceitá-los por si mesmo. Ponto. Passo à frente. A velha Gia, o velho Ou, o casal do velho GHU e alguns outros foram rápidos em mover os pés. O velho GHU estalou os lábios com um pouco de ansiedade, usando a lata para apoiar todo o corpo. Ele nunca soube que confiaria nessa coisa. Ele só comprou por prestígio e exibição. Mas quem diria que isso seria útil tão rápido? Ele olhou para Pandrol, aparentemente perdido no choque. Porque ele sentiu que a cara de leão era real. Olha os bigodes, a pele, o principal. A boca e a língua. Grau_grau. O velho GHU não sabia mais em que acreditar. Coloque as mãos na bola. Ah, certo. Ele respondeu fracamente, seguindo as instruções de Pandrol. Esquentar. Ele sentiu um cerco quente de energia deixar sua palma no momento em que tocou a bola. VMM. Uma luz brilhante e ardente envolveu toda a bola. O que era tão bizarro era que ele podia ver um raio muito frágil de luz laranja deixar seu corpo e fluir para a bola de cristal. O velho GHU foi empurrado para trás em estado de choque, ostentando sua bengala. O que é que foi isso? Fim do capítulo. Capítulo 218. Um teste rápido, finalizado. Um por um, todos avançaram e colocaram as mãos nas bolas. Pode-se dizer que eles não sabiam se passaram ou não, pois todos tiveram mais ou menos a mesma reação com as bolas. A única diferença era que as bolas acenderiam, mostrando cores diferentes. Alguns notaram várias listras coloridas quando tocaram a bola, enquanto outros viram apenas uma única cor forte brilhar e engolir as bolas. Dorian assentiu interiormente, levando em conta tudo o que acabou de ver. Se eles não tivessem talento para o exorcismo, a bola se iluminaria, mostrando uma cor acinzentada cremosa e solar, como era. Aqueles que tiveram maior probabilidade de passar no teste foram aqueles que conseguiram produzir cor nas bolas. Claro, deve-se notar também que um brilho branco puro era diferente de um brilho acinzentado cremoso. Os talentos inatos variaram em todas as faixas.
Dito isto, iluminar as bolas em várias cores e exibir seus talentos inatos não garantiria necessariamente a aprovação no exame. A sorte, assim como as bênçãos divinas, foram apenas alguns dos 10 requisitos ocultos que foram testados. Uma pessoa tinha que passar em todos os 10 para entrar em sua academia. A força da sua alma e tudo o que diz respeito aos seus seres seriam acessados. Ponto. Dorian sacudiu o pulso, criando um portal parecido com uma porta no canto da sala. Aqueles que terminam, talvez saiam. Isso. Todos ficaram novamente chocados com a cena diante deles, se perguntando se era realmente mágico ou não. Porém, apenas aqueles que colocaram as mãos nas bolas ficaram totalmente convencidos. Projeções? Como as projeções podem parecer tão reais quando tocadas? Você tem que saber que eles bateram e chutaram secretamente os pilares quando deram um passo à frente. Se possível, eles também gostariam de dar um soco na bola de cristal. Tudo isso os deixou com um único pensamento. Real. Foi tudo real. O velho GHU, a velha senhora GHU e alguns outros olharam atordoados para a velha Gia e o velho Ou, querendo receber algum sinal de que estavam enganados. Porém, o sorriso misterioso no rosto desses bastardos foi suficiente para confirmar o assunto. A velha Gia e o velho Ou riram, conduzindo-os através do portal. Swish! Eles apareceram no corredor, a apenas 2 ou 3 passos da porta de saída principal. Olhando para frente, eles também podiam localizar seus veículos, e atrás deles estava o longo corredor sinuoso pelo qual haviam passado antes. Droga! Que dia! Ponto. A velha Madame GHO sentiu seus corpos tremerem enquanto descia a escada de entrada. Com um olhar feroz, ela estreitou os olhos para o velho Ou, o velho Gia e até mesmo para seu filho e neto, GHODWO e Sota. Bem, alguém vai explicar o que diabos está acontecendo aqui? Você quer nos causar um ataque cardíaco? A velha senhora respirava pesadamente, fazendo o peito subir e descer vigorosamente. Tudo o que ela viu foi muito chocante. Ela pensou que já estava encantada. Mas ouvindo a questão de como Sota, seu amado neto, quase morreu por estar possuído, ela primeiro riu. Pensando que era uma piada. Vocês estão todos brincando, certo? Como pode tal coisa existir? Com os olhos arregalados, ela olhou para a reunião que agora havia aumentado de tamanho. Ung-Oh, Dong-Ai e alguns outros que haviam terminado o teste também se juntaram. Eles não queriam escutar, mas a velha senhora GHO ficou muito chocada, exclamando sua descrença. Era difícil não prestar atenção ao que ela dizia. Até o velho GHO ficou sem palavras, ouvindo o filme de fantasia baixado para eles. Porque ele subconscientemente sentiu como se estivessem brincando. Claro, a dupla ainda examinou Sota com preocupação, garantido que ele estava bem. Mesmo que fosse uma piada, não era engraçado brincar sobre a vida do neto. Vovó, vovô, estou muito bem. Sota disse, batendo as mãos no peito. Ei, para ele, parecia que já fazia um ano que tudo aconteceu. Ponto. A velha Gia e o velho Ou se olharam brevemente, com um toque de compreensão nos olhos. Por que não vamos para minha residência? Vou explicar tudo lá. A velha Gia recomendou. Sim, precisamos sair, assim como o grande mestre instruiu. O velho Ou acrescentou. Certo. A gangue instruiu alguns de seus homens a ficarem para trás e passarem suas instruções a todos aqueles que deixaram a sala de testes mais tarde. Afinal, eles não poderiam ficar aqui atrás, esperando que milhares de pessoas fizessem o teste. Assim, eles instruíram alguns a dizer àqueles que saíam para voltarem direto para os respectivos horários principais de GHO, ou Gia de onde foram trazidos. E quem acabou de chegar esta manhã vindo do exército ou de outras regiões do país teve que ficar nos respectivos alojamentos, seja hotel ou residência particular, sem sair da cidade. O grão-mestre disse que antes da meia-noite, aqueles que passassem no teste saberiam. Assim, era melhor que esperassem pelos resultados. As 3 famílias proeminentes também fizeram isso porque queriam contar quantas pessoas haviam falecido em seus clãs.
Agora, a espera começou. VRMMM. Aqueles que terminaram foram direto para casa. E assim, 1 hora, 2 horas, 3 horas inteiras voam em um piscar de olhos. Feito. Butler Cheng e o resto cuidaram do último grupo de pessoas, escoltando-os para fora e certificando-se de que todos deixassem o local. Nesse ínterim, Dorian finalmente saiu da cadeira e olhou para Pandrol à sua frente. Você se saiu bem, mas as coisas não terminam aqui, entendeu? Sim, mestre. Pandrol pensou. Ele, o guardião do espaço, tinha uma tarefa a cumprir antes da abertura da academia. Pelo que seu mestre lhe disse, ele seria capaz de viver e andar livremente pelas dependências da academia. E quando desejasse, poderia retornar ao espaço secreto da propriedade. Como guardião de seu espaço e trabalhador pertencente a si mesmo, Dorian deu a Pandrol muita liberdade. Fim do capítulo. Capítulo 219 Pré-preparativos. Pandrol, o guardião do espaço. A força de Pandrol veio de seu mestre. Ele também teria uma força aproximadamente semelhante à de seu mestre, apenas alguns passos a menos. Significando que quanto mais forte seu mestre ficava, mais forte ele também ficava. E além dos terrenos da academia, ele também poderia circular livremente dentro da propriedade Tian. Se bem nos lembramos, Dorian há muito marcava todo o estado. Dessa forma, Pandrol não só seria capaz de se movimentar, mas também criar ilusões e proteger a propriedade quando o perigo se aproximasse. Ele era o reserva, caso a formação que Dorian havia colocado não fosse suficiente. Ele também poderia fazer alguns truques com ladrões mortais, se necessário. Dorian levantou-se calmamente, sacudindo o pulso e devolvendo o salão ao que costumava ser. E com outra batida na parede, ele e Pandrol voltaram para o espaço. O assunto de hoje estava longe de terminar. Anfitrião, levarei mais 30 minutos para processar todos os nomes e talentos. Dorian cantarolou. Embora o sistema se concentrasse em analisar as coisas através dos examinandos que passaram, Dorian examinou alguns aspectos importantes. Primeiro, ele teve que criar sua carta de admissão na academia. Ele também estava ocupado anteriormente com o caso policial e completando suas missões, mas não teve tempo para fazê-lo. Usando a interface azul transparente, eles escrevem algumas palavras como ele queria que aparecessem nas letras. Esta era apenas uma carta de admissão e não entraria em detalhes sobre a academia. Não. Por ser um homem de palavras curtas, só lhes dizia aonde ir na hora de entrar na academia. Havia 3 portais, então eles poderiam escolher um. Não é da conta dele como eles fizeram isso. Chegar atrasado também será punido. Além disso, a academia também era muito perigosa. Não cometa erros. Com as criaturas vagando pelas várias primeiras zonas, seja a zona proibida ou as outras zonas da floresta, se eles encontrassem uma fera que já havia rompido sua casca mortal ao comer as frutas e folhas aprimoradas da academia, então isso seria ser um problema. À noite, uma formação surgiu em torno das áreas residenciais, como a região externa. Isso impediu que qualquer fera entrasse ou saísse. Se os alunos chegassem atrasados, a culpa seria deles mesmos. Claro, Pandrol ou ele mesmo poderiam salvá-los. Mas ele não teria pressa em fazer isso. É preciso aprender a lição, mesmo que seja da maneira mais difícil. Sentado de pernas cruzadas em sua sala privada no espaço, Dorian terminou a carta, escolhendo uma cor marrom clara para a nota e o envelope e um selo preto com o logotipo de sua academia que representava bem sua academia Tian Celestial. Durante o teste, o cheiro de luz emitido pelos examinandos e enviado para as bolas também garantiria que somente os examinados pudessem abrir suas cartas depois de recebê-las. Ele concluiu as coisas em não mais que 5 minutos. Vendo que ainda tinha tempo para compartilhar, Dorian decidiu olhar mais uma vez para suas missões e recompensas. Missão principal: recrutar os primeiros 3.000 alunos antes da data de abertura. Status da missão: incompleta. Recompensas: trajes escolares padrão para cada aluno.
Sala de restrição de gravidade. E 1000 textos, livros aperfeiçoados de primeira e segunda série sobre todas as profissões da seita, variando de nível inferior a alto. Bem, ele estava ansioso para conseguir todos os 3.000 ou mais alunos em sua primeira tentativa. Quanto às suas missões secundárias, ele estava mais ou menos satisfeito com elas. Ponto. Missões paralelas. 1. Criar portais de rota para a entrada e saída da academia. Máximo de rotas permitidas. 3. Status da missão, concluída. Recompensas da missão. 10.000 velas santificadas. E 3 pílulas aleatórias para possibilitar o cultivo do hospedeiro. 2. Antes de a academia recomeçar, elabore a distribuição de tarefas para todos os alunos. A academia ainda funciona como uma seita, com muitos tendo funções. Todos os alunos devem ter responsabilidades, deveres e formas de ganhar créditos acadêmicos e se fortalecer. Status da missão, concluída. Recompensas da missão, 900 sementes espirituais de baixo grau de grau 1 de várias ervas. Suas missões secundárias foram concluídas, com seus prêmios armazenados há muito tempo nas dependências da academia. Além disso, ele recebeu 3 pílulas aleatórias para capacitá-lo em sua jornada de cultivo. Ele obteve uma pílula Truque e Gathering de grau 6, sem impurezas. Com seu talento e sorte, fazer isso deve permitir-lhe não apenas ultrapassar o estágio final do 4º Dan, mas ir direto para o estágio final do 5º Dan. Isso estava quebrando 2 a 3 estágios de cultivo de uma só vez. Ele também recebeu uma pílula protetora para proteger seu caminho de QI, canalizando adequadamente o QI através dos meridianos e veias apropriados em seu corpo, sem perda. Normalmente, ao circular o QI, pelo menos 15% é disperso no canal errado. Alguns escaparam de volta para os arredores de onde vieram. Com esta pílula, tudo o que ele reunisse seria dele. Finalmente, a última pílula que ele recuperou foi uma pílula de força explosiva. Esta foi a sua pílula de emergência que poderia aumentar sua força para 15% apenas por um curto período. Ponto. Olhando para o brilho de lava emitido pela pílula, Dorian cuidadosamente escondeu a pílula. Com o quão louco este mundo era, ele sentiu que precisaria do derramamento mais cedo do que esperava. Gole. Dorian engoliu as 2 primeiras pílulas, concentrando-se no cultivo. Eu tenho que aumentar minha força. O tempo parecia congelado enquanto Dorian continuamente cultivava ferozmente. O sistema já havia terminado sua operação há muito tempo, esperando que seu hospedeiro digerisse as pílulas adequadamente. Se fosse uma pessoa com talento medíocre, demoraria um pouco, talvez até alguns dias e semanas para fazê-lo. Mas no caso de Dorian, levaria apenas algumas horas. Era assim que o talento do seu anfitrião era monstruoso. Era diferente de tudo que o sistema já tinha visto antes. Mesmo os poucos filhos e filhas em muitos outros mundos e reinos ficariam boquiabertos em descrença. O que ele poderia dizer? Seu anfitrião era um monstro de cultivo. Fim do capítulo. Capítulo 221 Grupo Suspeito Futians. Estrondo, 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 estrondo. Várias mini-explosões ocorreram na mente de Dorian. Estágio inicial, estágio intermediário, estágio final do 5º Dan. Estágio inicial do 6º Dan. Dorian abriu os olhos e ficou surpreso. Ele pensou que terminaria no 5º Dan do reino Truquei. Mas quem poderia imaginar que ele explodiria com o excesso de QI acumulado em seu corpo? E a julgar pela força que sentia dentro de si, ele estaria na metade do estágio inicial do 6º Dan. Ou seja, em breve, ele iria para o meio do palco. Dorian cerrou os punhos de satisfação. Bom, ele precisava desesperadamente de força. Então, como ele poderia não estar feliz? Pandrol, que estava do outro lado do espaço, de repente sentiu seus músculos ficarem ainda mais definidos e seu corpo transbordar de uma força sem precedentes. Tio Hor Tio, ele rugiu e balançou sua crina alegremente, como um leão de estimação, ajustando-se à sua nova força. Sua cauda balançava para frente e para trás e seu traje parecia um pouco apertado para ele.
Os botões estouraram e voaram, e suas unhas saíram dos sapatos, assim como suas garras, alongando-se ainda mais. Como sensação, ele poderia retrair suas garras à vontade. A explosão de energia fez com que ele entrasse no modo fera. Rugido. Hahaha tio. Seu mestre subiu de nível novamente. Ótimo. Como esperado de seu mestre. Pandrol sorriu, abaixando a cabeça para se concentrar na tarefa atual. O sistema não falou, permitindo que Dorian tivesse tempo para se estabilizar em seu reino atual. Qualquer perturbação pode causar acidentes. Assim, Dorian permaneceu de olhos fechados, sentado de pernas cruzadas. E enquanto ele passava algum tempo dentro da propriedade, a atmosfera era muito diferente da calma. O que aconteceu hoje? Alice agarrou as cortinas que davam para o lado esquerdo do prédio, perdida em pensamentos. O quarto deles ficava no térreo, e ela, assim como os outros médicos e enfermeiras, há muito tempo viam vários veículos espalhados pelo lado esquerdo da propriedade. A propriedade principal tinha formato hexagonal. O quarto deles ficava em um dos perímetros inclinados, permitindo-lhes ver os vários helicópteros que chegaram antes. A cena foi tão chocante que eles nem se importaram em sair dos quartos. Somente os que estavam de plantão estavam no quarto principal. E quando chegou a hora do café da manhã e do almoço, eles se dirigiram ao refeitório dos funcionários, vendo suas refeições todas tampadas e sem ninguém por perto. A comida ainda estava quente quando tiraram as tampas prateadas que os cobriam. Olhe para a esquerda, olhe para a direita. Eles não viram ninguém largar a refeição ou pôr a mesa. Mesmo ao se aproximar do local, não havia ninguém por perto, como se a comida tivesse sido colocada por fantasmas. Normalmente, Butler Cheng primeiro esperava que eles se sentassem antes de entrar com seu fluxo de carrinhos para servi-los. Porém, hoje foi diferente. Entraram no refeitório, vendo uma refeição completa pronta, com suco e água à disposição. Suspeito. Muito suspeito. Antes de chegar, o sino do café da manhã ecoou nos dormitórios dos funcionários. Quanto aos que estão em turno, primeiro teriam que bater o ponto e aguardar a mudança de turno antes de tomar o café da manhã ao descer. Sua comida era armazenada adequadamente no gigantesco freezer público em bandejas com seus nomes. Tudo hoje tinha sido muito estranho. Todos estavam reunidos na sala com muitas expressões em seus rostos. Alice mordeu os lábios, apertando ainda mais as cortinas. O que vocês acham? Vocês não acham que é tudo estranho? Vocês não estão nem um pouco curiosos? Alice estava enlouquecendo com aqueles velhos que não pareciam querer fazer nada sobre a estranheza ali. Você tem que saber que ela era a mais nova, com muitos na casa dos 30 ou 40 anos. Droga! Todos vocês deveriam pensar sobre isso. Quando entramos na sala de jantar para tomar o café da manhã, não havia ninguém no local. Mesmo passando pela cozinha, fosse Butler Cheng ou os outros, depois de nos dar instruções, eles nunca mais voltaram para os aposentos dos funcionários. Então, como nossos pratos vazios podem ser banidos da mesa e comidos nas prateleiras arrastadas? Quanto mais Alice falava, mais segura ela ficava. Isso mesmo. Embora lhe dissessem para ficar onde estava, ela estava bisbilhotando, mas parecia nunca conseguir chegar ao salão principal para ouvir o que eles estavam dizendo. Ela parecia andar em círculos, imaginando se aquela mansão era maior do que parecia. No final, ela decidiu passar pelos aposentos dos funcionários e usar a escada para subir e ouvir de lá. Porém, ao passar pela cozinha, ela viu que o prato que comeu não só estava lavado, mas deixado pendurado e secando. Como isso foi possível? Você sabe quantos deles tomaram café da manhã? Cada pessoa usou nada menos que 5 tigelas e pratos para cereais, frutas e um café da manhã completo com 2 copos e uma caneca, caso alguém quisesse chá, água ou suco. Portanto, por mais rápido que o mordomo Cheng conseguisse lavar a louça de todos, era impossível fazer tudo em menos de 45 minutos. Claro, havia mais de 10 máquinas de lavar louça na cozinha. No entanto, a forma como esses pratos foram secos insinuou que estavam sendo lavados à mão.
E mesmo que usasse uma máquina de lavar louça, ela não conseguiria terminar o ciclo tão rápido. O ciclo da máquina de lavar louça dura de 1 a 4 horas. Então o que foi isso? Será que, além dos 6 que viram, havia outros funcionários no prédio que eles não conheciam? Estremecer, estremecer. Os pelos das mãos de Alice se arrepiaram ansiosamente, perguntando-se se a avistaram ou não, se fosse esse o caso. Tudo era muito suspeito. Todos os médicos e enfermeiras balançaram a cabeça ironicamente, olhando para Alice, que pulava como uma criança irritada. Aos olhos deles, era assim que ela parecia. Criança, por que você está tão incomodado? Viemos apenas para fazer um trabalho simples e ir embora. Ser intrometido não adiantará nada. Todos concordaram com a cabeça. Quantos anos eles tinham? Eles viverão tanto tempo e entenderam que alguns segredos poderiam ser prejudiciais para alguém saber. Como se costuma dizer, a curiosidade mata o gato. Fim do capítulo. Educar a inteligência é dilatar o horizonte dos seus desejos e das suas necessidades. James Russell Lowell.